Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então levantou-se e disse: Quem é o homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oremos. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o seminarista Hudson, da Arquidiocese de Brasília, da Paróquia Maria Auxiliadora em Arniqueiras. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Sagrada Escritura. Então, para o dia de hoje, nós vamos poder nos voltar mais especificamente sobre os temas acerca da Bíblia. Por quê? Porque nos vídeos anteriores, se você tem acompanhado, você pôde notar que nós tivemos a necessidade de falar sobre uma porção de outros temas, sobre a distinção entre Palavra de Deus, revelação, Bíblia, e nisso, sobre a revelação natural, a revelação sobrenatural, a revelação privada, a revelação pública, as maneiras de transmissão da revelação, que também teve sua origem em uma transmissão primeiro oral e depois escrita. Pois é. Todos esses temas que nós falamos, nós tivemos o cuidado de esclarecer alguns pontos, porque a Bíblia não é um livro qualquer. Na verdade, como já falamos, a Bíblia não é um livro. São vários escritos aqui reunidos. E o que difere a Bíblia de tantos outros escritos que temos, que também falam sobre Deus, que também falam de temas de fé? Muitos textos e muitos livros e muitos autores falaram sobre temas muito parecidos com os que estão na Bíblia. E até autores tão antigos quanto os autores da Bíblia. Os próprios filósofos antigos, Aristóteles, Platão, Sócrates, falavam sobre a existência de Deus, discutiam entre si sobre esses ensinamentos, sobre essas teorias. E por que a Bíblia tem, então, como que uma autoridade completamente distinta em relação a todas essas outras tradições, em relação a todos esses outros livros e escritos e autores? É porque a Bíblia, e aí está o pressuposto da nossa fé, é um livro inspirado. Ou melhor, os livros e os escritos que estão na Bíblia, eles foram todos inspirados. No livro do Gênesis, vemos no relato da criação que Deus modelou com o pó do solo o homem e soprou-lhe nas narinas o sopro da vida. E o homem tornou-se um ser vivo. Do mesmo modo, a palavra inspiração significa literalmente soprar para dentro. E o sopro
nas Sagradas Escrituras é o Espírito de Deus, que anima e dá vida às criaturas. Nesse sentido, dizer que a Sagrada Escritura é inspirada por Deus significa dizer que Deus soprou o seu Espírito em alguém para que ele se inspirasse em pôr por escrito aquela palavra de Deus. A inspiração é, pois, ato de comunicação divina. Como vemos, é obra da revelação. Será importante termos em mente 4 aspectos aos quais resumiremos do seguinte modo. Aplicado à Bíblia, o termo inspiração, que significa soprar, insuflar, refere-se, primeiro, à comunicação, segundo, por iniciativa divina, terceiro, a pessoas, quarto, de algo vital. Comunicação, por iniciativa divina, a pessoas, de algo vital. Podemos notar nesses termos que por iniciativa divina, isto é, pelo ato livre de Deus, ele se comunica a pessoas e não a um livro. Por que é importante essa distinção? Porque para alguns, e é muito comum escutar isso, o cristianismo é uma religião que nasce de um livro, que tem a sua base em torno de uma escritura. E aí dizem que o cristianismo, o judaísmo e o islamismo são as 3 religiões do livro. Sobre as outras 2 eu não vou adentrar, mas o que eu posso afirmar categoricamente é que o cristianismo não é uma religião de um livro. Pelo contrário, estes escritos nasceram da experiência religiosa do cristianismo e não o contrário. Entender esse processo de formação da Sagrada Escritura é então completamente necessário para que nós não adotemos uma postura fundamentalista e nem de sola escritura, ou seja, somente a Escritura é o que vai fundamentar a nossa fé. Negativo. Pelo contrário, pelo próprio processo de transmissão que vimos, nós notamos a importância daquela tradição oral, que a própria tradição escrita nasceu dessa tradição oral. E essa sagrada tradição é, portanto, um pilar da nossa fé. Junto com as Sagradas Escrituras, sagrada tradição e o Sagrado Magistério, ao qual também podemos falar um pouco. Nesse sentido, outros problemas, eles poderiam surgir de maneira natural. Por exemplo, a quem, que conteúdo ou de que forma Deus inspirou? E não perdendo de vista o nosso tema, basta-nos por enquanto dizer: a inspiração é uma relação entre Deus, o autor e o texto. Que relação é essa? Nesse ponto, nós podemos nos perguntar com justiça: quem é o verdadeiro autor do livro que dizemos ser inspirado? Ora, se a inspiração é comunicação interpessoal entre Deus e o autor e o texto, não é difícil afirmar que o seu sujeito principal é aquele que inspira, e não propriamente a quem foi inspirado, ainda que ele tenha sua importância. E a verdade é essa: a maioria dos livros da Bíblia, a autoria humana nos é completamente ignorada. Nós não sabemos afirmar com certeza e baseado em evidências históricas, científicas, quem escreveu aquele texto. Até porque nós veremos
um único livro pode ter tido redações diversas até chegar ao seu texto final, podendo ter não um, mas vários autores, aos quais em todo o processo dizemos ter sido de fato inspirados. Meditemos nesse exemplo. Quando uma pessoa escreve, ela utiliza-se de uma caneta que põe a intenção na escrita é a pessoa. Ainda que quem transfira a tinta para o papel seja a caneta. E aí não nos interessa tanto dizer qual caneta foi responsável por aquele escrito. Interessa-nos de fato quem foi a pessoa. Só que esse exemplo ele não é totalmente aplicável, em virtude de que, como vimos, nesse processo de inspiração, existem pelo menos dois sujeitos, Deus e o autor. Ambos com liberdade, vontade e intenções próprias. O autor inspirado, a quem chamamos agiógrafo, é, pois, verdadeiro autor porque escreveu, mas é instrumento daquele que comunica o conteúdo da revelação. Sendo um ser humano, um instrumento, temos que ter em vista as limitações da criatura humana. O autor não poderá ir além de sua área de conhecimento. Irá se utilizar de elementos que lhe são comuns e que lhe significam algo. Para esse instrumento, Deus comunica a sua mensagem, para que ele, por sua vez, possa retratá-la de uma maneira que lhe pareça compreensível. Deus, nesse processo, assume a linguagem humana para se fazer compreender. Lembra-se disso? É a isso que nós chamamos de condescendência de Deus, ou condescendência divina. A Dei Verbum, número 13, vai nos explicar e nos esclarecer. Portanto, na Sagrada Escritura, salva sempre a verdade e a santidade de Deus, manifesta-se a admirável condescendência e eterna sabedoria para conhecermos a inefável benignidade de Deus e com quanta acomodação ele falou, tomando providência e cuidado da nossa natureza. As palavras de Deus, com efeito, expressa por linguagens humanas, tornam-se intimamente semelhantes à linguagem humana. Como outrora o Verbo do Eterno Pai se assemelhou aos homens, tomando a carne da fraqueza humana. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para Deus se comunicar com a humanidade, ele precisou se acomodar com aquela forma de linguagem e de conhecimento que a própria humanidade seria capaz de abarcar e compreender. Quando nós estamos ensinando, por exemplo, para crianças, nós temos a necessidade não de nos infantilizar, mas a necessidade de, com um pouco de sensibilidade, ver de que maneira aquilo que nós queremos ensinar pode chegar na sua plenitude ao conhecimento daquelas crianças. Nós somos crianças aos olhos de Deus, até porque ele afirmou: se não vos fizerdes como estas criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, Deus, que é nosso Pai, nos tratou com tanto cuidado e carinho que quis se comunicar conosco à nossa própria maneira. Até que se fez homem para se fazer totalmente compreensível da nossa maneira. Então, por um lado, Deus é autor da Escritura Sagrada porque ele inspirou o seu conteúdo. Por outro lado, aquele outro sujeito que foi inspirado também é autor. Mesmo sendo um instrumento, ele colocou a sua compreensão, a sua visão de mundo
para expressar com as palavras humanas essa verdade que é eterna. É nesse sentido que nós afirmamos que o Espírito Santo é o verdadeiro autor. Quando ele inspira o autor sagrado, o agiógrafo, a pôr em palavras humanas a palavra de Deus. A isso nós chamamos de Bíblia. E todo esse processo traduz o processo de revelação, de autocomunicação de Deus. E daqui em diante, nós veremos então quais são esses modos humanos aos quais teremos que nos atentar em pressuposto antes de adentrar na mensagem revelada. Nos estudos bíblicos contemporâneos, frequentemente nos deparamos com uma abordagem acerca do contexto vital. E o contexto vital é uma série de informações que, a partir de estudos históricos, geográficos, antropológicos, etc., nós nos informamos sobre o ambiente ao qual o texto foi composto. Respondemos a partir do contexto vital como, o onde, o a quem o texto foi escrito. Partindo dessa abordagem, identificamos as emoções predominantes, identificamos o temperamento do autor, o vocabulário típico de sua época, sua forma estilística, para se enxergarmos a um rosto do autor, de seu destinatário e do efeito daquela mensagem na comunidade, nas instituições, bem como informações sobre a geografia, o ambiente histórico, cultural e dentre uma série de outras informações que são muito pertinentes. Analisando a forma literária de um texto, por exemplo, vemos também que existem várias maneiras distintas de comunicar uma mensagem, as quais o autor, por um gosto ou estilo pessoais, escolhe para o seu público. Na Bíblia, existem textos míticos, narrações, crônicas, alegorias, parábolas, entre muitos outros gêneros literários que compõem os livros sagrados. E ter em vista isso é de grande valia para que não nos equivoquemos diante de uma verdade revelada, sabendo nos posicionar diante de interpretações incongruentes com a verdade dos fatos. Em alguns textos, a mensagem é clara e direta. Noutros, cabe-nos avaliar bem e não tomarmos em seu sentido literal para uma interpretação correta. O que nós queremos dizer até aqui? Alguns textos foram compostos com uma intenção em que o próprio autor quis se expressar de uma maneira que não necessariamente é toda literal. Por exemplo, um poeta, quando ele compõe uma poesia, ele escolhe as palavras para formar e dar corpo ao seu texto. E ele poderia se utilizar de muitos outros sinônimos, mas ele escolhe aquelas palavras que mais agradam, que mais dão sonoridade, ritmo, rima. Assim, por exemplo, o livro dos Salmos foi sendo composto com uma intenção por detrás. Nosso próprio Senhor Jesus Cristo, quando ensinava, muitas vezes, frequentemente ensinava por parábolas. E é bem evidente que nós não podemos tomar aquele ensinamento por parábolas de uma maneira literal. Quando Cristo fala, se uma mão te leva a pecar, corta. Nós não podemos cortar literalmente a nossa mão, mas o nosso vínculo com o pecado. Entende? Tem um sentido por detrás. E é um sentido humano.
ainda que a verdade revelada tenha vindo de uma origem divina. Alguns livros da Bíblia são crônicas, são novelas. E entender esse processo de formação é uma atitude de especial seriedade diante de um livro que nós recebemos pela fé, como palavra inspirada. É também tendo em vista esse contexto vital, onde nasceu o texto, que podemos facilmente entender o porquê de tantas dissonâncias entre traduções e versões da Bíblia. Levar isso em conta não é mero capricho, pois traduzir um texto sempre acarreta, de algum modo, em perda de conteúdo. As nossas traduções, elas são limitadas. Toda tradução é limitada. Nós temos vários exemplos de palavras que, às vezes, são intraduzíveis de um idioma para o outro. Um exemplo, como que nós traduziríamos a palavra saudade para o inglês? É difícil expressar esse sentimento que nós, desde que somos crianças, lidamos com isso, mas pôr em palavras, temos essa dificuldade. Do mesmo modo, para os gregos, 3 palavras diferentes, ágape, filia e eros, nós traduzimos como amor. Mas cada um desses 3 termos tem uma significação distinta e bem específica. E nós traduzimos os 3 como amor. Chegar ao sentido disso, se nós não levamos isso em consideração, se torna um grande obstáculo. E por isso as tantas dissonâncias entre traduções, entre versões da Bíblia. E o problema da tradução é, aliás, um dos principais fatores para que o protestantismo não assuma alguns livros do cânon católico. Alguns livros que nós temos e que nós escutamos comumente dizer que nós temos livros a mais. Na verdade, nós temos os livros que o magistério entende como sendo inspirados. E qual que foi o critério para que o protestantismo não assumisse alguns desses escritos? Foi a língua. Levar isso em conta não é mero capricho, como eu acabei de dizer. Se trata antes de uma abordagem séria, madura. Nós não podemos olhar de uma maneira infantil, de uma maneira simplista, esse processo que é tão complexo. E aí alguns defendem, por exemplo, que a plenitude da revelação, em termos bíblicos, só estaria contida nos originais, nos textos originais, ou seja, aquele texto que o autor sagrado escreveu de próprio punho. Ali estaria a plenitude da verdade revelada. E a verdade é que nós não temos esses textos originais. Todos os textos que nós temos sobre a Sagrada Escritura são cópias. E os textos originais, propriamente ditos, ainda hoje nós não temos nenhum. E bem provavelmente nunca teremos, se perderam ao longo dos anos. O que nós temos em mãos são tão somente essas cópias, que se aproximam mais ou menos do ano de sua formação. Grande parte dessas cópias são sequer completas, e delas temos apenas alguns fragmentos, ou alguns manuscritos. De alguns outros textos, temos somente cópias já traduzidas, de modo que a problemática só aumenta. Ou seja, um texto que originalmente foi escrito em hebraico, depois foi copiado por diversas vezes, foi traduzido para algum outro idioma,
como por exemplo para o grego, e de todas as cópias do hebraico se perderam. E nós só temos da cópia do grego em diante. São vários os livros da Bíblia que são dessa maneira. E aí, eles deixam de ser autênticos? Eles deixam de ser inspirados? Não. Porque o processo de inspiração, ele envolve todo o processo de formação dos escritos sagrados. Todas as tradições. Tudo isso é inspirado. E tudo isso é conteúdo da revelação. E por não termos os originais, outros se atêm tão somente aos ditos idiomas originais. Por exemplo, o hebraico e o grego. E também não é uma posição muito justa. Porque se Deus conformou a sua verdade à linguagem humana, temos que a linguagem humana é traduzível. Ou seja, nós podemos traduzir os livros da Bíblia. Resta-nos, portanto, verificar nas traduções esse valor de verdade. Será que esse escrito, essa tradução, ela corresponde àquele sentimento, àquela intenção originária do texto? Nós temos uma limitação natural a respeito das traduções. Mas isso não exclui a nossa possibilidade de ler um texto traduzido. E aí, qual que é a melhor tradução? Essa pergunta não tem resposta. Mas certamente existem traduções melhores do que outras. Até porque nós não podemos excluir o fato de que o próprio tradutor é também limitado. E assim como sua intenção na tradução. Ou seja, a própria pessoa que traduz o texto, ela tem as suas limitações de conhecimento, ela poderia não conhecer as línguas antigas tão bem, ou ainda, ela pode ter uma intenção na sua tradução, de olhar ali o hebraico e falar, não, essa palavra aqui, se ela ficar traduzida dessa forma, dessa maneira original, acho que não vai ficar muito bonito para o texto, não vai ficar muito estilístico, então eu acho que eu vou traduzir dessa maneira. Às vezes, isso que o tradutor faz é de maneira consciente, às vezes é de maneira inconsciente. Então, nos cabe avaliar com cuidado sobre as traduções. Nós falaremos mais adiante um pouco das traduções e das versões da Bíblia. Por ora, tendo esses pressupostos, a gente continua. O que nós poderemos dizer, então, a partir disso que nós começamos, sobre a formação da Bíblia? Porque se são vários escritos distintos, com intenções particulares, destinadas a pessoas ou a comunidades de pessoas particulares, por que juntaram tudo? Por que colocaram tudo aqui dessa maneira compilada? Nós chegamos ao ponto do nosso estudo que cabe responder como a Bíblia, tal como temos hoje em mãos, foi enfim composta. Como vimos, nas mais variadas formas de tradição, a tradição oral precede a tradição escrita. Do Antigo Testamento, nós poderemos observar narrações oriundas de tradições distintas, formando o mesmo livro. E muito provavelmente esse processo se deu de forma natural, onde as tradições e ensinos eram transmitidas de maneira oral, de pai para filho, de ancião para os jovens, etc. Dessas várias tradições, coube a alguém, também inspirado pelo Espírito de Deus, redigir e completar a sua visão de entendimento teológico. Mas dificilmente encontraremos, como foi dito, a mão de um único autor. O que realmente nos importa é que, enfim, o texto foi escolhido e difundido com uma redação final.
E deste ponto, nada mais foi mudado. Um exemplo bem concreto que nós podemos ter em relação a esse processo de transmissão e de redação é já no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Então, se nós abrirmos Gênesis, capítulo 1, nós temos aquele relato já muito conhecido sobre a criação, em que Deus cria em 6 dias e no 7º dia ele descansa. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, e as trevas cobriam o abismo, e o sopro de Deus agitava a superfície das águas. Então, esse relato, já bem conhecido por todos nós, daquela criação que foi feita de maneira progressiva. Nos 6 dias da criação, no 7º Deus descansou. Agora, o interessante é que no capítulo seguinte, capítulo 2, versículo 4, nós temos uma segunda forma, ou uma segunda narração da criação, que não corresponde totalmente à primeira que foi narrada. É essa segunda forma, aquela que nós citamos aqui ainda no começo dessa aula, onde Deus, do barro, moldou o homem. E parece ser a primeira coisa que Deus faz. Deus molda o homem, depois as outras criaturas, e pede para que o homem reine sobre todas as criaturas. Homem e mulher os criou. Duas formas de falar sobre a mesma coisa, contidas no mesmo livro. E mais, você sabia que o capítulo 2º de Gênesis é mais antigo que o capítulo 1º? Que séculos transcorrem para a redação do capítulo 2 e para a redação do capítulo 1. A própria forma com que esse livro foi organizado, ela é intencional. Foram se colhendo vários relatos e as comunidades, a partir desses relatos, por inspiração divina, sempre foi acolhendo, organizando, completando, corrigindo, até que se chegasse a um texto definitivo. E a partir da hora que se chegou a esse texto definitivo, nós temos então o nascimento de um livro sagrado. Um processo complexo que certamente demorou anos e anos. E desse mesmo modo, todos os livros e escritos da Bíblia aconteceram de maneira gradativa, de maneira independente um dos outros. Ao olhar os textos, por exemplo, do Novo Testamento, também podemos afirmar que, primeiro, foi Cristo falando, pregando, ensinando. Esses ensinamentos foram sendo transmitidos entre as comunidades cristãs, até que se houve a necessidade de escrevê-los, a fim de preservar o seu conteúdo essencial, para que se não houvessem equívocos e nem deturpação da palavra de Deus. As cartas paulinas e demais cartas católicas são um exemplo raro de uma possível redação que antecedeu a pregação. Então, nas cartas de São Paulo, nós temos esse exemplo peculiar. Paulo escreveu a carta e ali a inspiração, o processo de inspiração já foi acontecendo concomitantemente. Paulo escrevia as suas cartas e enviava para as comunidades. Por quê?
Porque no caso de São Paulo, a impossibilidade geográfica fazia com que ele não pudesse estar pregando para aquelas comunidades, verbalmente, oralmente. Então, ele escreveu uma carta e destinou à comunidade dos romanos, à comunidade de Corinto e assim sucessivamente. O processo todo, ele vai ser então esquematizado do seguinte modo. Aconteceu algo, um acontecimento, uma experiência. A partir daquele acontecimento objetivo, uma interpretação em torno daquele acontecimento. Depois, uma formulação na mente daquele ou daquela comunidade que experienciou aquele acontecimento até a sua transcrição. Partindo primeiro de uma transmissão oral, onde surgiram várias fontes. Pedro disse que foi assim, João disse que foi assim, Marcos disse que foi assim, Mateus disse que foi dessa forma. Coletando esses dados, se chegou a um texto, a uma redação final. A isso nós chamamos escritura. A partir dessa escritura, é então voltada a atenção para a essência daquele texto, para o seu conteúdo, a sua forma, até que se ateste, a partir de critérios muito específicos, que aquele texto é de fato inspirado. E aí, depois que esse texto é formulado, naturalmente, ele é traduzido para vários outros idiomas. E é assim que esse texto, copiado, traduzido, copiado, copiado, traduzido, chega até nós. Então, seria de muita ingenuidade se nós pensássemos que esse texto que nós temos em mãos, Deus narrou de Gênesis a Apocalipse para que alguém escrevesse com exatamente essas palavras que estão aqui para nós no português. A maioria foi escrito em hebraico. O Novo Testamento em grego. Algumas palavras são de difícil tradução. Algumas cópias são também de difícil leitura. Nós temos manuscritos diversos, fragmentos de textos diversos que vão formando assim um mosaico até se chegar na redação final. E o que nós temos é então o processo final, que foi percorrido já séculos e séculos e séculos e séculos depois dessa trabalheira toda. Olhar para a Sagrada Escritura com essa visão é uma atitude de seriedade. É saber que tem a sua origem divina, mas que Deus usou de pessoas humanas. E quis se utilizar de pessoas humanas, então nós temos que considerar todos esses fatores também humanos para com autenticidade nos aproximarmos da plena revelação de Deus. Então, em resumo, depois desses acontecimentos que passaram a ser transmitidos dessa maneira, várias versões, a gente pode inferir isso, que várias versões da mesma história começaram a aparecer em lugares distintos. Ora porque partiam de fontes distintas, ou seja, espectadores distintos. Ora porque alguns, ao interpretarem, adicionaram alguns fatos, falas, ações que não corresponderam totalmente aos fatos. E de todas essas fontes distintas, nasce então aquilo que podemos chamar de fonte compilada, fonte reunida. É aquele produto final do mosaico, que nada mais é do que uma correção dos excessos e dos erros. Alguém, então, é inspirado a redigir esse relato
e o põe por escrito. Da versão escrita também podem existir incoerências, de modo que uma outra correção se faria necessária até que aquele texto é enfim julgado como texto definitivo, de origem inspirada. Esse texto ele torna-se então canônico, donde se é possível copiá-lo na íntegra e difundi-lo bem como traduzi-lo. E esse texto, enfim, é o que chegou nas nossas mãos. Vale dizer que a Bíblia, ela nasceu, foi transmitida, conservada e chegou até nós pelo Sagrado Magistério, ou seja, pela ação da Igreja Católica. Foi a Igreja, na pessoa dos apóstolos e dos seus sucessores, os bispos, a responsável por formar e difundir o que hoje conhecemos. De modo que qualquer forma de interpretação e teoria que coloque de lado essa orientação da Igreja, ela incorre já em um grande erro, em uma grande contradição, visto que sem a Igreja nós não teríamos a Bíblia. É a partir daqui, então, que nós podemos, com mais seriedade, estudar esses livros sagrados e basear nossos estudos. E aí, para encerrar a nossa formação do dia de hoje, eu vou voltar no Evangelho de hoje, que nós lemos no começo. E vamos tirar algumas conclusões sobre ele. Lembram-se? É o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27, onde Cristo está numa barca com seus apóstolos e uma terrível tempestade se forma, uma ventania. Os discípulos ficam com medo, acordam o mestre e pedem para que ele faça alguma coisa. E aí Cristo os repreende e fala que eles têm pouca fé. Acalma ali as águas, acalma ali a tempestade e eles se espantam. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vejam só vocês. Neste relato que São Mateus faz, pouco importa o milagre. Pouco importa o que Cristo fez de extraordinário. Qual que é a mensagem por detrás? Qual que é o ensinamento que o autor, São Mateus, quis transmitir a partir da inspiração divina? Ele quis dizer, vocês veem esses poderes extraordinários da natureza? Essa imensidão e esse mistério da chuva, do terremoto, da ventania? Pois é, Jesus Cristo está acima de todos eles. Jesus Cristo é o Senhor daquilo que Ele mesmo criou. Jesus Cristo é Deus. Não existe um Deus da chuva, não existe um Deus do vento, não existe um Deus da tempestade. Existe sim um Senhor soberano de céus e terra. E Ele é que sustenta e guia toda a sua criação. Por isso Cristo os repreende. Vocês não têm fé? Você acha que algo vai acontecer já que eu estou aqui? E que tudo isso que está acontecendo acontece por causa de mim e da minha vontade soberana? E aí Cristo acalma a tempestade. Nós poderíamos nos atentar a dados desse relato de uma maneira imediata. Falar sobre o milagre, falar sobre a tempestade, falar sobre o poder de Deus. Mas na essência do relato, nós temos essa evidência. Jesus Cristo é soberano sobre toda a criação e sobre toda a natureza. É assim então que nós encerramos esse dia de formação,
Espero que você tenha tirado proveito. Se você gostou, desde já não se esqueça de deixar o curtir na nossa página. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo para aqueles que quiserem fazer um bom uso dele. Nós nos vemos então na próxima semana, com a graça de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até a próxima.